Aproveitando que temos muitos apreciadores de maduras aqui na adega, e a enquete da comunidade já prova isso, então vamos para a segunda parte da lista de mangás com mulheres mais velhas. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, tem a área dos membros. Eu agradeço muito o seu apoio. Vamos abrir essa lista com o mangá de Ikushi Tsuyoka Nojo. Nessa obra, o Naoto Kiyoshi acabou passando no exame de entrada da Universidade de Tóquio, e enquanto ele buscava por um apartamento pela região, a mãe do protagonista dá a ideia dele ficar no apartamento de uma parente mais velha, uma prima nesse caso, que é a Luna. Grande parte da infância dele foi ao lado da Luna, e o Naoto já tinha uma queda por ela desde que era uma criança. De primeiro momento, a gente percebe que a heroína é bem provocativa com o protagonista. Isso faz parte da personalidade dela. Uma pessoa alegre, gentil, bonita, madura e acima de tudo, acima de tudo, uma pessoa muito porca, ressaltando isso. O apartamento da Luna é literalmente uma bagunça de tanto lixo que tem. Então durante a estadia, ele também ficou encarregado de dar uma organizada no lugar, pelo menos no próprio quarto. Mas o que realmente vale ser notado nesse início é quando a Luna pede desculpas antecipadamente se ela falar muito alto durante a noite. Então durante essa mesma noite, o Naoto escuta alguns barulhos, alguns gritos eite do quarto ao lado, como se a Luna estivesse realmente fazendo aquele estudo biológico de reprodução. Até onde eu li, que foram 13 capítulos, ainda não teve uma explicação para isso, então fica a dúvida no ar se ela estava fazendo algo eite sozinha ou com mais alguém. No geral, o protagonista parece um pouco denso e o romance não vai avançar do dia pra noite. Mas é interessante ver por causa desse mistério em torno da heroína principal, desses gritos ete, e por causa das outras mulheres que vão aparecendo durante essa história. O autor até deu um certo destaque para os dentes de algumas dessas mulheres, mas até onde eu sei e até onde eu vi não tem o gênero de sobrenatural, então eu acho que não vai envolver vampiros nisso, eu acho que não, né? O mangá seguinte é Megami no Sprinter. Essa é uma obra que me deixou com uma mistura de amor e ódio. É um mangá já finalizado com 42 capítulos, e eu já deixo avisado que o final não foi satisfatório no quesito do romance na minha humilde opinião. Mas apesar de ter esse final horrível, sofrível, eu ainda assim eu realmente amei a progressão dessa história. Eu acho que no geral foi algo positivo pra mim por causa do ete com a Madura, a heroína madura. Pra quem não tá ligado, nesse mangá o Takashi é o oposto do irmão dele. Enquanto o protagonista é um péssimo atleta, o irmão é um exemplo a ser seguido no atletismo. No entanto, a relação entre o irmão do protagonista, que é o Yuichi, e a esposa dele, que é a Kyoko, não é das melhores, com os dois até se separando por um tempo indeterminado por causa do trabalho. O irmão do protagonista foi trabalhar no exterior, enquanto a Kyoko ficou no Japão para terminar seus estudos e ser uma treinadora esportiva. A Kyoko era famosa por ser uma excelente atleta, conhecida como a musa das pistas, e resolveu virar uma treinadora para cuidar da carreira do irmão do protagonista. E mesmo com o Yuichi desistindo das pistas, a heroína ainda continuou com seu objetivo. E aqui entra o protagonista, o Takashi, que para melhorar nas pistas ele aceitou ser treinado pela Kyoko. Ela basicamente queria treinar e usar o Takashi como base de estudo para uma pesquisa da faculdade dela, sendo que essa pesquisa envolve a testosterona. Em resumo, o protagonista deveria controlar seus estímulos ete e não liberar isso toda hora, todo santo dia. O ete desse mangá é simplesmente maravilhoso. A heroína principal, que é a Kyoko, é literalmente uma waifu de extrema excelência em vários sentidos. Infelizmente ele tem um péssimo final no romance, mas ainda assim eu deixo aqui como recomendação por causa do ete e por causa da Madura. Mas se Megami tem um péssimo final, o mangá de Gyaro-sen tem um dos melhores finais possíveis. Durante a infância, o Sora tinha uma queda pela sua vizinha, que é uma mulher mais velha e que tinha uma boa relação durante essa época, quando ele era uma criança. Mas o nosso foco aqui é quando o Sora entra para o ensino médio, e acaba descobrindo que a Suzu virou sua professora de educação física. Além disso, a heroína adotou o estilo Gal e ficou conhecida por ser bastante dura com seus alunos. Mas na verdade não é bem assim, pelo menos não com o protagonista, porque a Suzu lembra do tempo que ela passou com ele e tem um sentimento especial em relação ao Sora. Então a heroína geralmente usa sua autoridade como professora para ficar provocando ele durante as aulas. Tem muito ete por metro quadrado nesse mangá, e o protagonista não foge disso, ressaltando que ele não foge.
Romance com professora já é bom, né? E você adiciona mais ainda o ecchi, é literalmente o prato perfeito. Hakujitsu no Patos também puxa para essa tag de professora. Mas nesse mangá, a história foca na ex-professora do protagonista que virou a vizinha dele. É literalmente o contrário do mangá anterior, né? Literalmente. O Fujiwara é atualmente um mangaka que está tendo problemas com o seu trabalho, já que ele ainda não conseguiu uma serialização. E a Yuki, que é a ex-professora dele, casou com um NPC aleatório e virou dona de casa. Fora que a heroína tá normalmente mandando ver com o marido dela, enquanto o coitado do protagonista fica só ouvindo através da parede. Então entra aquela história da heroína não estar satisfeita com seu casamento, e o fato do Fujiwara já ter se declarado para ela na época da escola, algo que a Yuki não tinha levado a sério. Por conta dos dois passarem a maior parte do tempo sozinhos em casa, isso acabou unindo eles, né, e desenvolvendo um romance como consequência. Esse é um mangá que está sendo lançado desde 2014 e tem uma progressão bem lenta no romance. E também é bom deixar avisado que não é o tipo de NTR que você fica mal pelo marido da Yuki, já que ele não tem nenhum foco na obra e meio que deixa de lado a própria esposa. Então você entende, né? Entende a solidão da heroína. E por fim temos Yusha Wahou-shu. Nesse mangá nós acompanhamos o Chloe, que é o famoso herói desse mundo de fantasia. No início dessa história, ele estava em uma cidade que seria atacada por uma horda de monstros, e as pessoas começaram a pedir ajuda dele. Mas na verdade, o protagonista não estava nem aí com a cidade e com as pessoas também. Fora que ele estava bravo pelo fato de todos pedirem ajuda dele todo santo dia de boa vontade, né? Simplesmente por ser o herói. No entanto, todavia, ele poderia salvar todos se tivesse a melhor noite com a melhor mulher dessa cidade. Uma recompensa simples, mas muito justa, né? Muito justa mesmo. Então, com a ajuda de uma elfa escrava de um velhote dessa cidade, eles dois conseguem derrotar a horda de orques que se aproximava do lugar. E a recompensa foi passar a noite com essa mesma elfa madura. Ela já era casada com um velhote, mas ela era casada por ser escrava, não por ser algo que a Lumina realmente queria, sabe? Então Chloe libertou ela do contrato e já fez o ato de reprodução biológica logo nesse primeiro capítulo, com a elfa se juntando a ele nessa jornada. E assim como o próprio protagonista falou, o objetivo principal dele é pegar no sentido ecchi todas as maduras desse mundo, e subjugar o Lorde Demônio é sua missão secundária, né? Algo totalmente entendível. No mais, era isso. Temos mais 5 recomendações aqui para quem quer apreciar um romance com maduras. E se você não viu a parte 1 dessa lista, eu vou deixar o link na descrição. E é isso, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!